não precisa de microfone. Esse vozeirão. Boa noite. Agradecemos à Casa Espiritualidade pela oportunidade de fazer aqui os nossos estudos. Eu gosto sempre de dizer que não é palestra, é estudo, e é estudo com as minhas conclusões. Então elas são provocações, eu gosto sempre de dizer isso, são provocações para que concordar, que se aprofunde, e quem discordar também vá lá buscar, porque o estudo é uma coisa individual no princípio e depois ele pode ser coletivo. Então venha trazer as suas conclusões, coloque à disposição da casa, participe dos grupos de estudo da casa, que volta agora a funcionar em pleno vapor. Nós vamos estar formando uma nova turma para quem se interessar para o estudo do Livro dos Espíritos, né? Então, o Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita e a gente deve estudá-lo permanentemente, né? Não é um livro para você ler e depois guardar lá na biblioteca, não. É para estudar permanentemente, porque ele é atual a cada momento que você lê. Qualquer assunto que estiver, se você quiser saber agora sobre a guerra, tem lá a lei de destruição do Livro dos Espíritos, você vai lá e ele vai falar sobre isso. Se você quiser falar de ecologia, de meio ambiente, como nós estamos vivendo agora uma crise ambiental no planeta, tem lá a lei de conservação, tem os gozos dos bens da terra. Qualquer assunto que você queira desenvolver, que você queira se inspirar e seguir na linha do grande mestre Jesus Cristo, o Livro dos Espíritos nos oferece. E a partir do Livro dos Espíritos, nós temos os outros 4 livros da base, né, que é o Livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. E já tem as leituras complementares, tem as obras póstumas do Kardec, que são escritos que descobriram depois que ele partiu, e tem toda a literatura auxiliar aí, André Luiz, que é muito bom para quem gosta de saber do Espiritismo mais aprofundadamente. André Luiz é uma boa leitura, que é psicografado pelo Chico. Então a ideia aqui é isso, é fazer o estudo, né? Não tem pretensão nenhuma de palestra. Hoje foi até pego de surpresa aqui, né? Eu não estava programado para hoje, mas o irmão que ia fazer hoje não pôde fazer, e aí a gente está cobrindo aqui. Bom, a gente vem falando, nós falamos de empatia, falamos de caridade. Nós temos procurado desenvolver nossos estudos para trazer para casa em torno da mensagem maior de Cristo, que é o amor ao próximo. Então os temas são sempre ligados e direcionados a isso. Dessa vez eu estou trazendo um estudo sobre o que para mim é a caridade em ação, né? Porque a gente sabe muito da caridade passiva, a caridade do Pix, a caridade do quilo de alimento, mas a caridade de ação é a caridade solidária. Então hoje a gente pretende falar um pouquinho sobre solidariedade, que é o grande barato da caridade. E para começar a falar isso, é por isso que é importante a gente sempre falar do Livro dos Espíritos. Para qualquer tema que você queira falar, o Livro dos Espíritos tem uma questão levantada por Kardec e respondida pelos Espíritos, e nós vamos iniciar o nosso estudo a partir dessa questão. E essa é a diferença do Espiritismo para outras denominações. O Espiritismo é uma doutrina espiritualista baseada na ciência, que tem como viés religioso o Evangelho de Cristo. Então o Espiritismo nos oferece a fé raciocinada. O Espiritismo quer que nós estudemos, que nós tenhamos opinião sobre esse sentimento. Não tem dogma, não tem nada feito. Não vai chegar aqui uma pessoa dizendo é isso aqui, você não precisa ler, o que eu estou falando é isso, é a regra. Não, no Espiritismo a proposta é o raciocínio, é a razão, é você estudar, e se tiver dúvida, procure na ciência. Se não tiver no Espiritismo e tiver na ciência, fique com a ciência. Era o que Kardec pediu. E Kardec pedia para nós que estudássemos. Que
estudar não é só ler, não, tá? Estudar, na maioria das vezes, é prestar atenção. E prestar atenção nos detalhes, que é onde a gente comete nossos maiores erros. Eles passam batido e a gente não percebe. Kardec pergunta para os espíritos: a vida social é natural? E os espíritos respondem: sim. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Nenhum homem dispõe de faculdade completa. E é pela união social que ele se completa para assegurar seu próprio bem-estar e progresso. Ou seja, a gente não consegue viver sem o outro. Nós temos necessidade um dos outros. Nós fomos feitos para viver em sociedade e não isolados. É nessa vida, nessa relação que o homem desenvolve, que evolui, que se enriquece, que se satisfaz todos os seus anseios. É compartilhando. Essa é uma característica da natureza humana e do espírito. Então é na vida social que se revela a essência divina que habita o nosso espírito, né? É dentro desse conceito que surge a solidariedade, que só pode ser exercida pelos que não vivem somente para si, né? Essa palavra assusta os egoístas. Solidariedade assusta os egoístas, porque o egoísta ele vai sempre arrumar uma desculpa para não ser solidário, sabe? Ele sempre uma desculpa, e geralmente a desculpa ele coloca um defeito naquele que está precisando de ajuda, e não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus não pediu ficha de ninguém que foi pedir auxílio a ele. Jesus não condenou. Jesus trouxe um Deus renovado para nós. Aquele Deus de Moisés, aquele Deus do Velho Testamento ficou para lá. Jesus nos trouxe o Deus do amor, o Deus que perdoa, o Deus que te dá oportunidade permanentemente para que você supere as suas adversidades. E essa palavra solidariedade ela incomoda porque ela impõe uma mobilização a favor do próximo. E ser solidário é isso, quando você amplia a sua empatia, né? Você amplia a empatia, você alimenta a sua caridade, você ser solidário é sentir a necessidade íntima de partilhar alguma coisa do próximo, de participar. A solidarização você se identifica com o problema do outro, né? Que é a empatia ampliada. E quando você se preocupa com o problema dos outros, você passa a ajudar. E quando você ajuda, você é ajudado. É uma ajuda mútua. A gente passa a ajudar e ser ajudado. É muito isso aí. E é esse compromisso que nós devemos ter, o de nos sentir obrigados a perceber a dificuldade do outro. Lá no livro dos Espíritos tem lá a lei de sociedade, e a lei de sociedade, Jesus espera de nós que essa lei de sociedade, que ela nos impulsione para a comunhão, né? A solidariedade, ao amor, que é a centelha divina que todos nós, sem exceção, todos nós temos em nosso peito, essa centelha divina. Mas ela precisa ser alimentada. Então, solidariedade é isso, é o sentimento de simpatia por pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade ou dificuldade. Mas a solidariedade, ela se amplia, porque ela não é só um sentimento, né? A solidariedade, ela se define principalmente pela ação. Por isso que eu digo que a solidariedade é o verbo da caridade, né? É a ação.
Por isso que nós devemos estar sempre prontos, abertos, que essa centelha divina que cada um de nós temos esteja sempre pronta para que a gente possa manifestar o nosso desejo de ajudar, de consolar, de confortar, e que a gente parta para cima. Nós vivemos numa sociedade em torno de um sistema, sempre falo isso porque o sistema me incomoda pra caramba, porque ele me enrola. Eu vira e mexe, eu estou sendo levado por ele para fazer alguma coisa que eu não queria estar fazendo. Então me incomoda, por isso que eu sempre falo mal dele, né? Mas a nossa sociedade hoje ela privilegia o individual. As pessoas estão muito individualizadas, as pessoas estão se fechando. Então, quando ele mais criou esse negócio dessa tecnologia, que você não precisa mais ir no quarto do seu filho para falar com ele, você fala pelo Zap, a gente foi se desumanizando, né? E a gente vai tocando a vida, cada um olhando para o seu umbigo, e a gente não percebe que o tempo está passando, e a gente está deixando de cumprir a nossa missão. O contrato que nós assinamos de reencarnação era para aproveitar essa encarnação da melhor maneira possível. E a melhor maneira de se aproveitar uma encarnação é alimentando esse amor ao próximo. E esse amor ao próximo exige de nós a prática da solidariedade. Quantas vezes que a gente diante de uma situação difícil, como a gente via acontecer toda hora, de doença, de problemas climáticos, agora guerra, né? E a gente acaba pensando isoladamente, né? Poucas vezes a gente pensa em agir em uma ação conjunta, né? Um esforço solidário. A gente viu algumas, agora que aconteceu em Petrópolis, a gente viu as pessoas indo lá tentar colaborar. Teve um determinado momento até que tumultuou, né? Aqui na cidade, aqui, a gente viu muito no início, mas aí depois de 15, 20 dias você não ouve mais falar. A mobilização se acaba. O nosso sentimento de solidariedade ele tem prazo de validade, e é prazo de validade de presunto. Você compra na padaria, 3 dias tem que comer, senão, segundo o capitalismo, ele está estragado de jogar fora. O nosso prazo de solidariedade está igualzinho o prazo do presunto da padaria. E nós temos vários exemplos, né? Nós temos vários exemplos de trabalho voluntário, né? De situação que você pode se apresentar voluntariamente lá, dedica algum tempo da sua vida para ser solidário, não só caridoso, né? A caridade se resolve no Pix, mas a solidariedade não, ela exige ação, ela exige que você saia da sua zona de conforto e vá ao encontro daqueles que estão precisando de alguma coisa e precisando do nosso apoio. E depois a gente vai falar mais adiante sobre isso. Normalmente não, em 100% das vezes quem sai beneficiado somos nós quando a gente faz isso. A gente teve a pandemia, algumas ações surgiram. Eu só vou dar uma pontuada só para a gente lembrar como que a solidariedade ela pode ser. Tem a Central Única das Favelas. A Central Única das Favelas é uma organização, uma ONG, e ela, durante a pandemia, ela percebeu o seguinte: todos os esforços das autoridades estavam indo para o asfalto. As comunidades estavam lá, moram numa situação muito difícil, onde não dá para você ter isolamento social, casas com 8, 10 pessoas. Os comerciantes daquelas pequenas comunidades falindo, porque as pessoas ficaram sem emprego. Normalmente nessa comunidade, a maioria das pessoas trabalha como diarista, como servente pedreiro, tudo com aquele serviço que recebe no dia, não é um serviço oficial com carteira assinada e que você tem garantia, né? Não, a maioria trabalha de forma autônoma. E essas pessoas ficaram sem da onde tirar. A Central Única da Favela se organizou numa entidade nacional, a partir do Rio de Janeiro e São Paulo, e eles se organizaram da seguinte maneira: como é uma instituição confiável, eles começaram a receber doação. E eles pediram para que, geralmente, de empresários, de grandes empresas, não doem produto, matéria, dinheiro, doem dinheiro.
Eles criaram um ticket, tipo um vale-compras, e esse vale-compras tinha valor para a pessoa retirar o alimento no comércio da comunidade. Estabeleciam umas regras sobre questão de preço, então, quer dizer, era uma regra que funcionava porque era ajuda mútua, era solidariedade. E eles conseguiram fazer com que essas comunidades atravessassem todo esse período da pandemia de forma decente. E não só fizeram isso, quando veio a tragédia climática na Bahia, eles usaram a mesma estrutura e foram socorrer a Bahia. E agora foram a Petrópolis. Então vejam como que a solidariedade ela funciona a partir de pessoas que se mobilizam e se colocam à disposição. Né? Nós temos o padre Júlio Lancelotti, que é um exemplo de mobilização pelas pessoas humildes. Eu tenho uma admiração, para mim, hoje é o maior brasileiro vivo. Para mim é o padre Júlio Lancelotti. É um cara que cuida do povo em situação de rua. Né? E hoje o povo em situação de rua em São Paulo se ampliou muito, porque não são mais só os cracudos, né, que eram antigamente. A gente via aquele grupo de cracudos, já não, agora não. Agora são pessoas, são famílias inteiras que estão morando em barracas doadas por alguma ONG e que o pai não teve mais condição e a mãe de pagar o aluguel e eles tiveram para a rua. Estão lá procurando emprego, entendeu? E tentando, mas estão. E aí conseguiram uma barraquinha para pelo menos as crianças terem aonde dormir. E o padre Júlio, com o grupo dele, e aí que eu digo, é onde você tem que se colocar. Tem uma disposição, um trabalho social, vai lá e se coloca à disposição. Eu posso doar 2 horas por semana para ficar aqui fazendo alguma coisa. Né? E tem um monte de gente fazendo isso lá. E conseguiu socorrer essas pessoas, eles conseguem ir para. Ele abriu alguns pontos na cidade de São Paulo que dá direito ao banho, entendeu? O corte de cabelo, uma troca de roupa. Né? E isso ele não faz sozinho, ele faz com as pessoas solidárias, aquelas que se colocam à disposição como voluntários. Né? Nós temos aqui em Friburgo uma ação que se chama Campanha do Quilo. Ela existe há 79 anos em Friburgo. São um grupo de pessoas que aos domingos doam 2 horas do seu dia e saem de porta em porta nas casas pedindo 1 quilo de alimento. Esse alimento vem aqui para o Laje faz uma seleção, é tudo separado por data de validade, por tipo de produto e tal. O que serve ao Laje fica para o Laje, o que não serve ao Laje tem um banco de alimentos na cidade que vai para outras entidades. Né? E essa campanha ela está se arrastando porque não tem voluntário. Ela sai todo domingo às 9 da manhã, lá do Fraternal, lá na antiga Rua Baronesa, eu não sei qual o nome agora. José Tessalino Santos. Ah, o professor Tessar? Eu não sabia. Mas aí é o recanto já. Tá bom, lá então. Então sai de lá e hoje tem um mínimo, a gente não consegue atingir. Hoje nós estamos fazendo PNC Varginha, Brownies. Mas aí já é outra, já não é daqui. Daquela Caminheiros do Bem, é outra coisa. E tem Conselheiro que é do Bezerra. Mas o nosso grupo aqui que sai, que faz o do Laje, aí está reduzido, a maioria já são velhinhos, pessoas que estão aí há 40 anos na campanha do quilo, e a gente está precisando de voluntário. Então quem quiser ser voluntário, quiser ser solidário com o Laje e com as outras instituições da cidade, é só chegar lá, estou lá todo domingo. Todo não, eu estou no primeiro e no segundo domingo, mas todo domingo tem gente lá para receber, e aí você vai ser indicado para ir para um bairro, a van do abrigo leva, você recolhe alimento. A gente garante, a Clélia sabe disso, que a campanha do quilo ela garante boa parte da despesa de alimento do Laje e de outras instituições que recebem essa ajuda. Então a solidariedade, a gente tem que procurar por ela, é ação, você tem que sair de casa, entendeu? A gente sai no domingo, 9 horas, dá 11, 11 e meia, já está voltando. Tá? Não dói nada, é uma maravilha, é uma sensação espetacular. Sabe? É uma sensação. É um bom exercício. Porque você recebe energia o tempo todo. Não, e você recebe energia. Porque as pessoas. Eu estou na campanha há uns 10 anos. Eu nunca fui destratado nenhuma vez. Pelo contrário, as pessoas oferecem água, oferecem café. Porque quem não quer, nem abre a porta.
quem não quer ser solidário, quem não quer contribuir com a campanha, ele nem abre a porta. E quem abre a porta já te abre com um sorriso. Né? E aí você vai recebendo essa energia. E essa é uma mobilização interessante para a gente, porque é uma missão em que você dá oportunidade para aquela pessoa que está em casa dela ser solidária, dela fazer uma ajuda, dela fazer uma caridade. Ou seja, nós estamos levando o bem, a solidariedade para dentro da casa de uma pessoa que você nem conhece. Isso é cristianismo. É disso que Jesus espera. Entendeu? Então as pessoas já elas reclamam, ou às vezes por algum motivo você não vai, você não veio, estava doente e tal, sabe? Você cria uma relação depois de um tempo. Normalmente os coordenadores mantêm você sempre na mesma região, exatamente para isso, para você estabeleça uma situação de conhecimento, né, com o morador. Então tem oportunidade para a gente ser solidário. Solidário, ser caridoso além da caridade, ser solidário. As ações de solidariedade, como essa do Padre Júlio, da CUFA, da campanha do Quilo, essas são ações que vão além das mobilizações temporárias. Porque tem coisas que tem que ser permanente. Sabe, a gente aqui auxilia pessoas aqui que têm dificuldade com a questão da segurança alimentar, que estão em situação de vulnerabilidade, e a gente tem que entender que eles comem todo dia como nós. Então não adianta você doar 1 quilo de alimento uma semana, trazer para a gente que não vale 1 quilo de alimento, na outra semana não trazer, tem que trazer toda semana, porque eles têm que comer todo dia. E nós temos que estar assistindo essas pessoas até que eles consigam sair dessa situação vulnerável. Entendeu? E está difícil, porque as coisas estão se complicando com a guerra, a gente está vendo, né? Porque afetou o combustível, a gente vai ter e vai aumentar mais. É uma crise mundial essa questão do combustível, não é um privilégio nosso, está acontecendo no mundo inteiro. Só que alguns países, os países que têm dinheiro, eles vão conseguir subsidiar isso. Nós vamos ter dificuldade. Então nós temos que estar atentos ao nosso irmão do lado. A solidariedade é ter esse olhar para o seu lado, para o seu vizinho. Né? 150 pratas, um tijolo de gás, vai ser difícil para muita gente. Então nós temos que estar solidários. Aquele que tem, que pode dar uma ajuda, cara, não deixe de dar. Não deixe de dar. Não feche os olhos para o que está acontecendo à tua volta, porque você vai ser cobrado depois. É lei de causa e efeito. O Espiritismo fala isso a gente o tempo todo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não feche os olhos para o que está acontecendo ao seu lado, porque você vai ser cobrado em algum momento. Né? E a gente vai ser cobrado, e às vezes de uma forma dura que a gente não vai nem entender o que está acontecendo, porque nós temos uma memória curta. Mas se a gente parar e fizer a reflexão que Santo Agostinho pede, que a gente sempre fala aqui, ao final do dia, faça uma reflexão e veja o que você fez, ou o que você deixou de fazer, se o seu dia foi positivo. Se não foi, tente não errar mais naquilo que você errou naquele dia, e se foi positivo, dê graças a Deus, porque você foi ajudado com certeza pela espiritualidade. Solidariedade, meus irmãos, é uma questão de fé. Tá? Não adianta rezar, orar, agradecer, ajoelhar. A solidariedade é uma questão de fé e deve ser praticada sempre. Sempre. Quando a gente compreender que isoladamente a gente não vai conseguir verdadeiramente, vencer verdadeiramente, que juntos nós somos melhores, muito mais sábios, né, do que cada um sozinho, nós teremos finalmente aprendido que a solidariedade beneficia tanto aquele que pratica como aquele que recebe. Ela é fundamental para a nossa saúde, e não só a saúde espiritual, a saúde física e mental. É transformador. Experimente participar de alguma ação solidária, e quando a gente faz isso, a gente percebe o quanto que nós
recebemos de energia, e isso faz um bem para a nossa mente, faz um bem para os nossos corações e para a nossa saúde. Kardec pergunta para os espíritos, de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Olha o que os espíritos respondem no século XIX, hein? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O espiritismo faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. Destruindo os preconceitos, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Olha, o livro dos Espíritos é sensacional. O que você quiser saber sobre como tocar a sua vida de uma forma tranquila, leia o livro dos Espíritos. É um livro de perguntas e respostas, 1000 e poucas perguntas e respostas, e é revelador. Somente através do interesse pelo bem-estar geral é que conseguiremos, como sociedade, estabelecer uma nova ordem de convivência social, que as necessidades naturais de todo ser humano serão garantidas. Enquanto houver essa diferença na sociedade, sempre vai existir. Essa é uma ordem natural. Agora, miséria e fome não é natural. É um erro, e é um erro coletivo, tá? Não dá para jogar só nas costas dos políticos. É um erro coletivo. Porque toda pessoa, todo ser humano tem que ter direito à alimentação, à moradia, à educação, à saúde e ao lazer. Nós temos que entender que enquanto essas coisas não forem superadas, enquanto as pessoas não saírem da linha da miséria e da pobreza, como a gente já teve oportunidade de sair e voltamos, o mundo vai nesse vai e vem, eterno, pela nossa invigilância e pela nossa conivência. No mundo onde as pessoas lutam para sobreviver, uma grande maioria, a base da pirâmide, o mundo onde falta, esse mundo que não é tão real para a gente, mas que a gente está em volta e a gente tem que prestar atenção, é um mundo sem remédio, sem comida, sem trabalho, sem educação, sabe? Sem higiene. Ser solidário num mundo igual a esse que nós vivemos é uma das grandes tarefas da nossa sociedade atual. Principalmente nós que nos dizemos cristãos. E a gente observa que em momentos de catástrofe, o ser humano, principalmente o povo brasileiro, mostra o seu lado solidário. Sabia que o povo brasileiro tem mais mandado ajuda para a Ucrânia, arrecadação solidária, o povo brasileiro tem mais mandado, o Brasil tem mais mandado para lá. O brasileiro é solidário. Só a gente percebe, a gente esteve aqui em Friburgo, a gente esteve em Petrópolis, esteve na Bahia, mas ela uma solidariedade Presunto. rápida, é igual do presunto, a solidariedade presunto, de validade curta. O problema que nós temos de estar alertas, nós cristãos, espíritas, é que existe uma catástrofe permanente que acontece sob os nossos olhos e nós não enxergamos. Nós temos que prestar atenção. Nós temos que acolher um vizinho. Perceba o seu vizinho, o cara do seu lado. Passe a ajudá-lo de forma discreta, sabe? Sem deixá-lo constrangido. Mas ajude, seja solidário. A solidariedade da ação, de perceber, de conversar, sabe? Nós temos que estar atentos, às vezes o necessitado está bem perto de nós, do nosso lado, da nossa rua,
E às vezes dentro da nossa casa. Porque a solidariedade, ela também é você parar e ouvir. É você empatizar, tentar sentir, se colocar no lugar do que o outro está sentindo. É essa solidariedade que nós devemos ter com a família, dentro de casa, né, que você me alertou da última vez. Então, nós temos que ser solidários olhando o nosso entorno, começando de casa. Para ser solidário não precisa ir à África, não. A nossa miséria diária está aqui, do nosso lado. É só ficar atento às necessidades humanas do próximo. A partir da sua casa, porque quando a gente fala em necessidade, vem sempre à mente da gente a necessidade material, né? Não é só essa que a gente está falando, né? A solidariedade, a gente faz um trabalho aqui na casa, que é o trabalho de ouvir, né? As pessoas vêm para o pêndulo, são ouvidas, depois elas são assistidas na desobsessão, né? É uma necessidade e precisa de solidariedade, precisa da casa para ajudar essa pessoa a superar essa dificuldade que a gente sabe que é dura, né? Estar obsidiado é uma coisa muito complicada, então a gente precisa dessa ajuda. E às vezes nós temos um filho, um irmão, uma esposa, um marido, e às vezes a gente não percebe. Às vezes ele está pedindo socorro silencioso, ou ela, e você não percebe, né? Nós temos que ampliar o nosso olhar. O que aumenta a nossa sensibilidade? Eu também gosto de falar muito sempre disso. A prece. Nada melhor do que a prece para que a gente amplie o nosso sentimento de amor ao próximo. Então a prece, ela é importante. É uma coisa que você deve fazer várias vezes ao dia. Só aquela rapidinha para dormir, nem aquela rapidinha quando levanta. Estar em estado de prece é estar atento ao seu entorno, atento às pessoas que passam por você, atento às pessoas que trabalham com você, atento à sua família. Então, para ser solidário não precisa ir muito longe, né? É só ficar atento. É importante também a gente entender, eu já falei disso, que a solidariedade ela vai além dessas questões materiais, né? E a solidariedade, ela não é uma via de mão única, né? Às vezes a gente tem essa impressão, eu estou sendo solidário. Não, um ato de bondade com o próximo, tudo que fazemos pelos outros, nós estamos fazendo por nós mesmos. Nós estamos construindo a nossa encarnação de uma forma positiva. Nós estamos reduzindo as nossas dívidas com o mundo espiritual. A solidariedade, ela muda o ambiente. E é isso que eu falei com você da campanha do quilo lá, que a gente tem a oportunidade de que você sai de lá domingo, quando você sai da campanha, você sai leve. Você sai, sabe, aquela sensação do domingo ruim. Eu não gosto de domingo, tá? Então eu já não gosto. De manhã eu gosto, eu vou para a campanha do quilo, depois eu almoço com a minha família. Mas à tarde, você pode ver que vai um para um canto, vai um para o outro. O domingo tem essa coisa, eu não sei porquê. Pode ser só na minha casa lá, mas é um dia esquisito. Eu não gosto do domingo. Eu gosto da segunda-feira, eu gosto. Eu gosto de ir trabalhar, voltar com meus colegas de trabalho, entendeu? Eu gosto. Agora o domingo tem aquele ranço, sabe? De, sei lá, acho que é trauma de infância, frango, maionese, Silvio Santos. Acho que é trauma de infância, entendeu? Esse aí eu nem sei mais, eu sou das antigas. Mas o macarrão, né? Macarronada com salsicha. Então, nós podemos fazer o mundo um lugar melhor para a gente viver, né? E a solidariedade é um antídoto para o egoísmo, né? É um gesto de nobreza. E é um gesto que é inteligente. Nós que queremos ser espíritas, queremos ser cristãos, nós somos inteligentes, nós sabemos que o bem que eu faço, ele faz bem mais para mim do que eu faço para o outro, né? E aí, o egoísmo, ele não consegue vencer a solidariedade. O egoísmo é uma das piores coisas que tem para a nossa encarnação, para a nossa vida, sabe? Mesmo para quem não é espírita, o egoísmo, ele é horrível. O egoísmo,
ele faz de você uma pessoa ruim, uma pessoa amarga, né? E o egoísmo ele não consegue vencer a solidariedade, né? Quem ajuda o seu semelhante é imbatível. E ele está ajudando a si mesmo, ele se torna imbatível, ele se torna forte, né? E o homem moderno, esse homem aí da tecnologia, ele está passando por muitas transformações, são transformações profundas que a gente vem percebendo na humanidade. E as pessoas começaram a bagunçar muito os pensamentos, né? As pessoas começaram a distinguir conhecimento de sabedoria, né? Não conseguem muito fé, religião. E muitos confundem riqueza material com felicidade, né? E quebra a cara, hein? A maioria quebra a cara. Mas isso, como o sistema colocou, nos impôs essa coisa do desejo, você quer ter isso, quer ter aquilo, quer ter mais isso, quer ter mais aquilo, a gente passou a pensar mais em nós do que na coletividade. E isso foi gerando todo esse ambiente que nós vemos. As pessoas estão se aprisionando em condomínios, né? Porque quando você tem miséria, quando você tem desemprego, quando você tem fome, aumenta a criminalidade. Aí o que você faz? Você enche, você vai morar num condomínio fechado, ou enche a sua casa de câmeras, e aí você não relaxa mais, porque toda hora você vai lá para ver se tem alguém rondando a casa, né? A tecnologia, ela fez isso, ela jogou o nosso olhar para o nosso umbigo, quando que o que deveria estar nos preocupando na violência não é o fato da gente criar celas para que nós fiquemos presos, não, era para nós estar pensando coletivamente, o que nós podemos fazer para mudar essa sociedade, o que nós podemos fazer para tirar esse povo da linha da miséria e da pobreza. Então, a gente tem que perceber que as nossas atitudes, as decisões que a gente toma, elas estão diretamente ligadas com o nosso sentido de solidariedade, né? Esse sentimento de solidariedade deve ser um ato contínuo, né? Quando eu me proponho a me fechar, a me trancar no condomínio, a colocar câmeras, eu estou me afastando daquilo que eu acho que é um problema. E na verdade, se eu tiver um outro olhar, se eu me colocar na condição de empatia, eu vou perceber que aquilo que eu acho que é o problema é uma solução. Só que eu tenho que me comprometer com essa solução, que é transformar a vida daquele meu irmão. Não esqueça que Jesus fez a opção, e ele escolheu os pobres, os mendigos, as prostitutas, os leprosos. Então nós temos que estar atentos. Ajudar nem sempre está ligado à questão material. As nossas decisões que influenciam a sociedade também são um ato de solidariedade que a gente pode piorar ou melhorar as coisas. Nós temos que prestar atenção, as pessoas precisam de muito mais de comida do que de dinheiro. E o planeta produz 50% a mais de alimento do que o necessário para alimentar o mundo inteiro, né? E nós sabemos que ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer, né? E ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. E às vezes você vai receber da pessoa mais simples. Eu gosto muito das pessoas das regiões rurais e tal, eu sou dessa região, fui criado assim, então eu gosto muito deles, principalmente dos mais velhos, que eles têm uma sabedoria maravilhosa na sua simplicidade, eles têm um olhar para a humanidade que nós fomos perdendo, que nós fomos sendo engolidos por esse sistema louco. Então com essa gente você aprende a doar o sorriso, né, um abraço, um aperto de mão. Essas pessoas, elas são extremamente, elas te recebem, né, nas suas casas simples, humildes, algumas vezes, outras nem tanto, mas eles te recebem com carinho, com uma alegria e conversa e te oferece coisas e leva verdura, leva legume na hora de...
Sabe, os caras, eles têm um outro modo de enxergar a vida, um outro modo, que nós tínhamos também, a nossa origem é aí. Ela veio daí, mas nós estamos perdendo. Né? Nós perdemos a capacidade de parar para conversar. Já percebeu que uma vez a gente fica de saco cheio de alguém que às vezes, pessoas que estão em dificuldade, principalmente pessoas que estão em processo depressivo, elas falam muito. Algumas, né? Alguns casos, algumas características. Uma das características do ansioso, então às vezes é falar muito. E às vezes a gente não tem a paciência de parar e deixar falar, porque às vezes é só falar. Eu já falei, eu falo, saber ouvir, né? E mais que ouvir, escutar, né? Porque a gente, eu sempre falo disso aqui, eu gosto de falar muito de CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, em que os voluntários que trabalham lá, que fazem esse serviço de solidariedade, pessoas que estão passando por, não só por ideação suicida, mas por dificuldades, com esses, né, a Covid deixou muita sequela nessa questão mental aí de ansiedade, depressão, uma série de coisas que principalmente a Omicron agora aí. E as pessoas ligam para o CVV só para falar. E o voluntário do CVV, ele é orientado a ele não dar opinião. Ele está ali só para ouvir. Sabe? Então, às vezes as pessoas tentam falar com a gente, e aí é o alerta para que a gente fique atento às nossas famílias. Sabe? Tem muitos casos, tem um livro do André Trigueiro, quem se interessar por esse assunto, leia, que é muito bom. Viver é a melhor opção, do André Trigueiro. E ele conta, ele entrevista uma moça e que o filho dela tira a própria vida. E só depois que ela percebeu que ele tinha dado vários sinais para ela de que ele não estava bem. Só que ela não desenvolveu aquilo. E ele foi, ela está tendo ajuda do espiritismo e tal, né, para ter um consolo, para poder superar, porque o espiritismo é consolador, superar, não se sentir culpada. Ela não tinha como perceber os sinais. Ela percebeu depois, porque quando aconteceu, ela foi estudar, foi entender. Às vezes a gente não está atento e as coisas acontecem. Essa solidariedade, que é a solidariedade dentro de casa, no nosso entorno, aquele pessoal que convive com a gente, nossos amigos, quando perceber alguma diferença, chama para conversar. Veja se o cara quer falar, o que ele vai falar, o que ele está sentindo. Para a gente depois não ter sentimentos ruins, eu podia ter feito alguma coisa. Muitos de nós já passaram por isso, eu já passei. De poder ter feito alguma coisa que eu deixei de fazer. E é um sentimento ruim pra caramba, muito ruim. Então ser solidário não precisa ser algo distante, né? Não precisa ser complicado. É ser gentil, é dizer bom dia, sabe? É segurar a porta do elevador para a pessoa entrar ou sair. Nós precisamos ser menos críticos, né? Não precisa mais de menos crítico, mais exemplo, né? Menos egoísmo, mais solidariedade, né? Menos maldade, mais abraço, menos mau humor, mais gentileza, sabe? Eu gostava muito de gentileza, né? Eu gosto muito dos espíritos de gentileza, né? E tem a palavra dele que eu acho que é fundamental: gentileza gera gentileza, né? Nós podemos ser o início da mudança a partir da nossa casa, dos nossos amigos, das nossas relações, na casa espírita, sabe? Propõe-se a praticar essa solidariedade, se associando a algum trabalho voluntário. O Livro dos Espíritos, o Evangelho do Espiritismo, diz: é grande a compensação quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se internece com o aperto de uma mão amiga, e cujo olhar único, a um só tempo de emoção e reconhecimento, se volta docemente para vós, antes de fixar-se no céu, para agradecer o ter enviado um consolador, um apoio. Quando vos estiverdes a ponto de acusar Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vereis quantas misérias a aliviar, quantos pobres
crianças sem família, quantos velhos que não têm uma mão amiga para socorrê-lo. Quanto bem a fazer. Sede bons, sustentai vossos irmãos e deixai de lado a temível praga do egoísmo. Está lá no Evangelho, é uma mensagem de Jesus, através dos Espíritos para nós, né? Para que nós alimentemos em nossos corações a solidariedade. A solidariedade, mais uma vez, é a caridade em forma de ação, né? A caridade, muitas das vezes, ela é passiva. É importante também, não estou desqualificando, é importante. Doar alimento para o GEL fazer as cestas básicas é importante, sabe? Ajudar a Ucrânia lá, mandando, os caras estão precisando de água, né? A tragédia, igual nós passamos aqui, igual no pior, né? Que já são 2.000 e tantos mortos que a gente, a conta não fecha, porque estão sem estatísticas, estão sem chute, vai estar morrendo muita gente. Está morrendo da forma mais cruel. Porque na guerra quem paga, bom, primeiro que morre na guerra é verdade, né? E a segunda coisa que morre é criança e mulher. Porque os homens e velhos, porque os homens têm que ir para a guerra. Vão morrer também sem saber por quê. Lutar por uma guerra que não foi ele que criou, né? E aqueles que tinham dinheiro, eles conseguiram fugir. Eles saíram de lá. Os que estão lá, os que não estão conseguindo sair. Os que não têm condições de sair. Essas são as famílias que estão morrendo, né? Então nós temos Por trás de todas as guerras tem os déspotas, tem os interesses financeiros. Sim, os interesses que não são... A indústria bélica. Exatamente, esses interesses. Então por isso que eu acho que na guerra não dá para ter lado. Sabe? A guerra ela é cruel para os dois lados. Agora a gente sabe que os interesses são dos dois lados. Nós sabemos que das provocações, nós sabemos de tudo. Agora, o que nós não podemos esquecer são das pessoas que estão lá e que não fazem parte disso. Tanto os soldados russos que são enviados para a guerra, que são soldados, que estão indo matar irmãos, porque a Ucrânia é a base onde nasceu a Rússia, né? Famílias. A capital no Império Czarista, a capital era Kiev, era a capital da Rússia. Depois, quando vira comunista, vai para Moscou. São irmãos, são todos da mesma região e estão se matando, o que é muito triste, né? Então nós temos que ter essa solidariedade, sim, essa distância, né? Nós não vamos convocar para ir para a guerra, lógico que não, porque nós somos contra a guerra. Agora nós podemos ajudar, ajudando a Médicos Sem Família, Médicos Sem Fronteiras, Médicos Sem Fronteiras, entendeu? Nós podemos ajudar. Tem várias organizações sérias que a gente pode auxiliar e é importante fazer. Agora, hoje nós estamos falando da solidariedade em forma de ação e perto da gente. Nós estamos falando hoje das coisas que acontecem do nosso lado e a gente às vezes não percebe, porque nós estamos tomados por essa onda egoísta que o sistema nos impõe. Nós não podemos nos deixar levar totalmente, porque a gente vai ser levado. O que eu falei no início, me incomoda muito quando eu percebo que o sistema me deu uma engolida. Eu fico muito triste comigo. Mas a gente tem que resistir, porque eles são fortes. Nós temos que resistir. O livro do Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte, que é sobre solidariedade também. Está lá no Evangelho, quem tem o Evangelho vai lá. Meus amigos, se conhecesseis todos os laços que nesta vida presente ligam-vos às vossas existências anteriores, se pudesses abarcar a multidão de relações que aproximam os seres uns dos outros para seu mútuo progresso, admirarias mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador que vos permite reviver para chegar até Ele. Às vezes aquele irmão que está do lado necessitando de você é a sua oportunidade, você não está enxergando. A oportunidade que Deus está lhe dando para que você supere algum erro cometido em vidas passadas, algum erro cometido nessa vida atual,
A oportunidade, às vezes, está do nosso lado. Às vezes a gente faz uma prece pedindo a Deus uma ajuda, um benefício, mas, como diz o velho e batido ditado, Deus escreve certo com linhas tortas, entendeu? Às vezes esse benefício que você está pedindo, ele chega na sua porta e você manda ele embora. E às vezes você deixa de ser solidário, você deixa de atender, você deixa de ser educado, sabe? Quando uma pessoa, um cidadão de rua, te oferece a mão e você se nega a pegar, como diz Padre Júlio Lancelotti, todas as vezes que eu abraço um morador em situação de rua, eu me sinto abraçando Jesus. É lógico que o Padre Júlio não é... Nós estamos longe, né, de chegar nesse nível de evolução dele, mas tenha certeza, todas as vezes que a gente nega, quando uma pessoa em situação de rua se aproxima da gente, a gente se nega a falar com ele ou apertar porque incomoda o cheiro, nós estamos cometendo um erro absurdo, porque ali pode estar vindo a nossa oportunidade de redenção e nós estamos nos afastando dela. Vigiai e orai. Jesus nos alerta permanentemente: vigiai e orai. Porque o trem da história passa, e a gente não pegar ele, nós vamos sofrer, porque depois não tem jeito. A lei de causa e efeito é implacável, não tem jeito. Quem acredita na vida após a morte, na reencarnação, deve saber que não está aqui para cuidar só dos seus interesses. Nós temos um contrato, e lá no início, está lá no livro dos Filhos, nós nascemos para viver em sociedade. Ninguém vai se transformar, ninguém vai mudar, ninguém vai evoluir sozinho. Nós temos que ter essa consciência da necessidade de nos habilitar, de nos colocar no lugar dos outros, de nos comprometermos com o trabalho de aprimoramento dos nossos deveres para com todas as criaturas, incluindo a natureza e os animais. Numa próxima oportunidade, eu vou falar aqui de um estudo que eu fiz sobre meio ambiente e espiritismo. Tem tudo a ver, sabe? Está lá no livro dos Espíritos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um livro do Trigueiro também que eu gosto muito, que é Ecologia e Espiritismo. Nós vamos fazer um estudo sobre isso. Então, a nossa solidariedade, o nosso respeito vai além das criaturas humanas. Nós temos que pensar nos vegetais, nós temos que pensar nos animais, porque nós vivemos no meio ambiente, e se esse meio ambiente não estiver bem cuidado, nós pagamos, e pagamos caro. Essa é uma necessidade, a construção de uma saudável interdependência entre todos nós e a natureza. Essa construção necessita de um alicerce forte, estruturado naquilo que Kardec falou lá no século XIX, na igualdade, na fraternidade e na solidariedade, com palavras de Kardec. Então, meus irmãos, deixemos florescer em nossos corações a beleza da solidariedade. Façamos dela um elemento fundamental em nossa vida na matéria e em nosso espírito eterno. Nosso espírito precisa disso para a nossa construção. A vida é eterna. Nosso espírito ficará eternamente. Que possa, numa próxima encarnação, que a gente possa vir com uma carga bem menor de promissórias para serem resgatadas, né? Então vamos transformar a nossa caridade de presunto da padaria, vamos transformá-la por uma coisa, uma validade maior, uma durabilidade maior. Plantemos em nossos corações esse sentimento de solidariedade, e de forma, não precisa se cobrar tanto, não vá mudando
devagarzinho, sabe? Vai mudando de casa, vai mudando com o seu colega de trabalho, vai mudando com o seu vizinho. Se coloca à disposição, participe da campanha do quilo, vem lá, vou estar lá de coração aberto esperando vocês, quem quiser participar. É uma sensação maravilhosa de você fazer o bem para as pessoas. E tem outras atividades, essa eu estou puxando a sardinha para o meu lado, entendeu? Mas tem outras, várias atividades de solidariedade que nós podemos construir, sair da caridade passiva e partir para a caridade de ação, né? Então nós falamos de empatia, falamos de caridade, falamos de solidariedade. Eu acho que a gente fecha esse ciclo aqui, mas de vez em quando a gente vai voltar a falar nisso, porque sempre vai ser diferente, né? Todas as vezes que a gente fala de um assunto é diferente, e sempre vai ser oportuno que a gente carregue no coração o espírito de solidariedade. Nós somos humanos, fomos feitos para viver em sociedade e fomos feitos para nos auxiliar. E nós temos uma tarefa muito grande, que é a de transformar essa sociedade, é de não aceitar, não perder a nossa capacidade de nos indignar com a miséria, com a fome, com a pobreza. Nós não podemos aceitar isso. O espírita, ele não pode aceitar isso, ele tem que ir para a rua, ser solidário, ajudar os nossos irmãos a resgatar a sua dignidade. Muito obrigado, força, coragem e fé. Vai dar certo. Obrigada, Júlio. Muito bem. Que a gente possa colocar em prática essas palavras tão amorosas e tão sábias, né? Pode dizer das coisas. Não, agora saiu. Bom, gente, eu tenho alguns avisos que a Márcia pediu para dar para vocês. Vamos lá. Retorno dos atendimentos com as entidades na segunda-feira que vem. E claro, mais uma vez, lembrando que todos têm que estar vacinados, sabe? Porque vão falar muito próximos. Então, eu cansei bastante de falar aqui. Desculpem. A desobsessão, a partir da avaliação que nós vamos fazer na quarta-feira, a partir desta quarta-feira, passa a ser presencial. A princípio estamos marcando para as 19 horas, o Márcio colocou aqui 19h30. Então, é importante que na hora da avaliação, a pessoa que avaliar vocês, que ouvir vocês, vai passar com certeza todas as informações necessárias para que se realize o processo então de tratamento. Tá? Por outro lado, a avaliação começa às 2 horas da tarde. 2 horas estamos aqui para os atendimentos. Os atendimentos são por ordem de chegada, tá, gente? Então, por isso que nós gostaríamos de avisar. Mas nós precisamos muito mais de vocês do que vocês imaginam. Muitas pessoas ainda não sabem que nós retornamos. E até tem pessoas que acham que nós desaparecemos. Entretanto, nós nunca deixamos de trabalhar. Não pudemos abrir as portas para que pudéssemos proteger todos vocês de um vírus que é perigoso, que causou muitas perdas, né? De pessoas amigas, de parentes, de pessoas que a gente gostaria que estivesse aqui conosco. Então, a gente pede a vocês para divulgarem com os amigos, com os parentes, amigos, que tragam as pessoas para aqui, para nossa casa. Podemos também ter para vocês os grupos de Face. Nós temos 2 grupos de Face. Um grupo é um grupo de amigos do GEL. Grupo de amigos do GEL. GEL é GEELE. Bom? E grupo de estudos espíritas legionários da luz, também GEL. Então procure a gente no Face. São grupos que têm muita postagem.
inclusive postagens para nos informar a respeito da própria doutrina e também os avisos que a gente precisa ter, tá bom? O YouTube contém as nossas palestras e as normas do YouTube são claras, né? Nós precisamos curtir e compartilhar para que possamos manter nosso grupo de estudo. Se inscrevam Né? no canal. Né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, tá? Para que vocês recebam, então, as palestras em casa. Tá? É muito mais confortável a gente saber que temos as palestras postadas para um dia, né, que nós não tivermos condições de estar presentes aqui, né, possamos assistir, tá bom? Mas eu sempre repito que a melhor coisa é estar presente, né? Porque é o momento em que a gente tira para nós, para que possamos estar em contato com a espiritualidade, para que possamos receber as energias espirituais, a aguinha fluidificada que contém o medicamento que nós precisamos, né? Então, quem quiser pode trazer de casa uma aguinha, uma garrafinha de água sem gás. É bom botar nome, porque tem tantas iguais, mas de qualquer maneira, com o nome, a espiritualidade vai colocar o medicamento necessário para vocês, tá bom? Então podem trazer, deixar ali, sem problemas, e pegar no finalzinho, ok? Então, muito obrigada pela presença, que Deus abençoe cada um de vocês, e segunda-feira estaremos aqui de volta com nova palestra. Um abração.